O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus irmãos, nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, para darmos início à Escola Bíblica Dominical desse dia 12 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, bem-vindos a todos que estão acompanhando pela internet. O texto que nós vamos trabalhar hoje é Hebreus capítulo 9, versos de 1 a 14. Eu peço a você que abra sua Bíblia comigo nesta passagem. Hebreus capítulo 9, versos de 1 a 14. Feita a leitura, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem bíblica. Está escrito o seguinte: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Bom, nós entramos aqui no capítulo 9, naquilo que chamaríamos a essência desta carta, porque nesta passagem o autor aos Hebreus já vai tratar da questão da expiação, do sacrifício substitutivo, vicário, em nosso favor. Vocês que têm acompanhado a série de estudos na Epístola aos Hebreus, estão relembrados de que
ele está seguindo uma lógica, um raciocínio, mostrando para nós uma tese básica, e a tese básica é: Cristo é melhor. Cristo é melhor. Portanto, abandonar Cristo e voltar ao judaísmo é um retrocesso, porque este era o pano de fundo, este era o cenário. Em virtude das perseguições, muitos cristãos convertidos do judaísmo ao cristianismo estavam de malas prontas voltando para o judaísmo. E o autor aos Hebreus está mostrando que essa volta ao passado, esta volta ao judaísmo, é uma volta às sombras, deixando a realidade. É uma volta do cumprimento às promessas. Porque o judaísmo foi exatamente a preparação para a chegada do cristianismo. Tudo no Antigo Testamento era sombra da realidade que chegou em Cristo. E no texto propriamente dito, ele está mostrando que o tabernáculo terrestre, que Deus deu a planta para Moisés, e que Moisés erigiu, e todo o ritual que se processava nesse tabernáculo móvel, era uma metáfora, era uma sombra, que apontava para o verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos. Todo aquele trabalho dos sacerdotes que diariamente tinham que entrar no lugar santo, e todo aquele trabalho que o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, sozinho, não sem sangue, para oferecer sacrifício por ele mesmo e pelo povo, que tudo isso apontava para o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, que é Cristo, que sendo perfeito, entra não com o sangue alheio, mas com o seu próprio sangue, para fazer um sacrifício não imperfeito, que precisava ser repetido e repetido, mas um sacrifício perfeito, que foi feito uma única vez, plenamente suficiente, para expiar os nossos pecados, e para nos trazer eterna redenção. Esta é a lógica do texto que nós acabamos de ler. Mas ele começa, vejam vocês, tratando do tabernáculo terrestre, dos versos 1 a 10, e depois do tabernáculo celeste, dos versos 11 a 14, mostrando que no santuário celeste nós temos um lugar superior, nós temos um sacerdote superior, e nós temos um sacrifício superior. O tabernáculo aqui da terra, que foi dado com muita precisão a Moisés, a planta, o material, as dimensões, era uma espécie de cópia do verdadeiro santuário, o santuário celeste. E esse santuário celeste não é um espaço aqui, lá no céu, não, é o próprio céu. Esse sacerdote superior é o próprio Cristo. E esse sacrifício superior foi o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, por você e por mim. Porque diz a Bíblia em 1 Coríntios 15:3 que ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. E Paulo diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria que nós rememorássemos aqui os versos 1 a 10, pensando nesse tabernáculo erigido por Moisés, por ordenança de Deus, de acordo rigorosamente com as prescrições divinas. Bom, está escrito lá em Êxodo 25:8 o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus toma a decisão de vir habitar com o povo.
E aí nós vamos entender algumas coisas. Primeiro, Deus dá para Moisés o material. O santuário, que era uma casa, um tabernáculo, que era móvel, porque o povo estava caminhando pelo deserto, devia ser feito de madeira de acácia. Acácia é uma madeira muito difícil de trabalhar. Ela é dura, ela é cheia de nós, e ela é uma madeira resistente à obra do marceneiro. Nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com acácia para fazer qualquer móvel. É uma madeira do deserto. Mas notem vocês que Deus dá algumas dicas, dá a prescrição para Moisés. Que dica que você pode seguir ou não? Prescrição. Essas árvores deveriam ser cortadas. Estas toras deveriam ser serradas. E elas deveriam ser feitas em tábuas. E todas tábuas iguais. Não podia ser tábua mais larga, mais estreita, mais comprida, mais curta, não. Todas as tábuas iguais. Estas tábuas deveriam ter engastes. Não só colocadas uma do lado da outra, mas engatadas. Estas tábuas deveriam ser colocadas de pé e não deitadas. Estas tábuas deveriam ser colocadas em base de prata e não na areia do deserto. Depois de todo este tabernáculo levantado, com tábuas iguais, engatadas, em bases de prata, essas tábuas todas deveriam estar revestidas de ouro. Tudo isso tem simbolismo. Tudo isso tem simbolismo. Porque para você começar a serrar uma tábua, você tem que primeiro derrubar a árvore. Você não vai ser santuário de Deus a não ser que você morra para o pecado. As tábuas são iguais porque Deus não faz acepção de pessoas. Não tem rico, não tem pobre, não tem doutor, não tem analfabeto. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Estas tábuas estão engatadas porque você e eu estamos aliançados. Nós não estamos só juntos. Nós pertencemos a um mesmo corpo. Estas tábuas devem estar de pé porque Deus não quer que você esteja deitado em berço esplêndido. Deus quer você numa posição de ação. Estas tábuas devem estar em bases de prata, porque prata fala de redenção. Entre você e o mundo tem a cruz de Cristo. E estas tábuas devem estar revestidas de ouro, porque ouro fala da glória de Deus. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais madeira de acácia, símbolo da natureza pecaminosa, coração endurecido, mas Ele vê a justiça de Cristo, a glória de Deus na sua vida. Pois bem, agora nós vamos olhar o que tem dentro desse santuário. Quais são os departamentos desse santuário? Ele tinha 3 áreas muito importantes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O autor aos Hebreus coloca o altar de incenso dentro do santo dos santos, mas quando você vai notar o registro de Êxodo, a única coisa que tinha dentro do Santo dos Santos era a Arca da Aliança. Talvez porque ele pega esse modelo do templo de Salomão e não do tabernáculo de Moisés. Mas anyway, não importa. O que importa para nós é observarmos agora o que tem dentro desse santuário. Então vamos lá. No pátio você tinha 2 objetos: o altar de bronze e a pia ou bacia de bronze. Daqui a pouco eu vou falar o que significa isso. Aí você sai desse pátio e entra propriamente dentro do tabernáculo. E ao entrar dentro do tabernáculo, você tem o lugar chamado lugar santo, onde os sacerdotes entravam todo dia. E lá tinha 3 coisas. Primeiro, a mesa com os pães da proposição. Segundo, o candelabro, as luzes.
Terceiro, defronte à grande e pesada cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo ou santos santos, tinha o altar de incenso. E a última parte, a mais interna parte do tabernáculo, era o santo dos santos ou lugar santíssimo, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício por ele e pelo povo. Lá dentro deste santo dos santos estava a arca da aliança, toda feita de madeira de acácia, coberta de ouro, e a tampa desta arca era toda de ouro puro, não tinha madeira. E em cima dessa tampa, os 2 querubins com as suas asas abertas, como que cobrindo a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. E ali, quando o sumo sacerdote entrava com sangue para oferecer sacrifício por ele e pelo povo, ao fazer isso, a glória de Deus se manifestava ali. Tudo isso é simbólico, tudo isso apontava para Cristo. Então vamos ver. Eu estou trabalhando ainda versículos 1 a 10, falando do tabernáculo terrestre, tá bom? Vocês estão acompanhando meu raciocínio, está claro? Ok? Então vamos lá. Nessa parte do pátio, você tem então 2 coisas: o altar de bronze, onde os sacrifícios eram oferecidos. As pessoas levavam sacrifícios e dons, e os sacrifícios eram cordeiros, touros, e ali era queimado o sacrifício, de bronze. O que significa isso? O bronze fala de juízo, o juízo de Deus. Esse altar de bronze aponta para a cruz, onde Deus exerceu o seu juízo. Em outras palavras, ninguém pode entrar na casa de Deus para adorar a Deus sem passar pelo altar de bronze, sem passar pela cruz. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não tem o quê? Remissão de pecados. Então você não entra para adorar fiado nas suas virtudes, nas suas obras, nos seus predicados. Você tem que passar pelo altar de bronze. Você tem que passar pela cruz. É aqui que é feito o sacrifício pelo pecado. Bom, mas quem passou pelo altar de bronze antes de entrar no lugar santo para adorar, tem que passar pela pia de bronze, ou pela bacia de bronze. O que tinha dentro dessa bacia? Água. Por que tinha que passar por lá? Porque tinha que se purificar. Então notem, mesmo que você tenha passado pelo altar de bronze, pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, você continua sendo o quê? Pecador. E você precisa de diária purificação. Você vem para o culto, você creu que Cristo morreu por você e você o recebeu como seu Salvador, mas você chega aqui e você confessa o quê? Seus pecados. Você precisa passar pela bacia de bronze, você precisa ser purificado. Então esse é o primeiro ponto, é o pátio. Agora vamos entrar lá dentro do lugar santo. O que tem lá dentro? A mesa com os pães da proposição, o candelabro de 7 hastes, que traz luz, e o altar de incenso. Todos esses 3 objetos tratam de Cristo. Porque a mesa com os pães da proposição retratam para nós que Cristo é o pão da vida. Lá em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, não morrerá, nunca mais terá fome. Então, as pessoas precisavam se alimentar desse pão, o sacerdote que entrava lá, porque isso apontava para o verdadeiro pão. Então Jesus disse lá em João 6,
para o povo de Israel: olha, aquele maná que vinha, caía todo dia, não era ainda o pão perfeito. As pessoas comiam aquele pão e morriam. Eles comiam aquele pão e voltavam a ter fome. Aquilo não saciava plenamente. Aquilo era um símbolo, aquilo era uma metáfora. Aquilo apontava para mim. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem de mim se alimenta não terá mais fome. Então essa mesa dos pães da proposição apontavam para Cristo como o único que pode nos satisfazer, matar a nossa verdadeira fome, a nossa verdadeira necessidade das coisas celestiais. Bom, uma vez alimentado por Cristo, agora vem o candelabro, que são as luzes, que também aponta para Cristo e para a igreja. E eu explico por quê. Primeiro, porque Cristo é a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas. Mas também Jesus diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Aliás, de todas as expressões que Jesus usou em João, no Evangelho de João, eu sou, e ele usou 7 expressões: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Só esta expressão, eu sou a luz do mundo, Jesus reparte com a igreja. Ele disse: eu sou a luz do mundo, João 8,12, e Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Mas Jesus nunca disse para a igreja: vós sois o pão da vida. Jesus nunca disse para a igreja: vós sois a porta. Jesus nunca disse para a igreja: vós sois o bom pastor. Jesus nunca disse para a igreja: vós sois a ressurreição e a vida. Jesus nunca disse para a igreja: vós sois o caminho, a verdade e a vida. E nunca disse para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então o candelabro que brilha aponta para Cristo e aponta para a igreja. Vale destacar que a igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. Fácil de entender. Se eu perguntar, por exemplo, o sol brilha? Sua resposta será: sim, o sol brilha. E se eu lhe perguntar por que brilha, você me responderá: porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Aí se você perguntar: e a lua brilha? Você responderá: sim, a lua brilha. E se eu lhe perguntar: mas por que e como a lua brilha? E você me responderá: bom, a lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então, assim como a lua brilha, mas não tem luz própria, e ela só brilha quando ela reflete a luz do sol, a igreja também não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, que é o sol da justiça. Então eu estou lhes dizendo isso porque o candelabro aponta para Cristo e ao mesmo tempo aponta para a igreja. Mas então, depois que passava pela mesa dos pães da proposição e pelo candelabro, se chegava ao altar de incenso. E quem é o intercessor que vive para sempre para interceder por nós? É Cristo. Então também o altar de incenso aponta para Cristo. Mas também o altar de incenso aponta para a igreja, porque você e eu também somos o quê? Intercessores. Lá na antiga aliança, no sistema do tabernáculo terrestre, quem era intercessor? Os sacerdotes.
Quem podia entrar no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. E agora na nova aliança? Todos nós fomos feitos sacerdócio real. Você não precisa mais de ir num pastor, num missionário, num evangelista, num homem ou numa mulher que você considera de oração para orar por você. Você tem livre acesso à presença de Deus. Só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Pois bem, dito isto, está escrito que no tabernáculo terrestre, os sacerdotes entravam nesse lugar santo, quantas vezes? Quantas vezes? Todos os dias. Lugar santo, todos os dias. Todos os dias. Este altar do incenso não podia ter o fogo apagado, porque ele era incenso, botava fogo, aquela fumaça aromática subia. Todo dia. E significa que precisa subir orações do altar para o trono todos os dias. Mas agora existe uma cortina. Uma cortina. É por isso que o autor aos Hebreus pega o seu mapa, a sua planta, não do tabernáculo de Moisés, mas do templo, porque você se lembra lá que Zacarias, o pai de João Batista, no seu turno, entrou para queimar incenso. Está lá em Lucas 1. E a grande questão desse queimar incenso, vamos entender bem isso, em Lucas 1, 9 a 11, o Zacarias não era sumo sacerdote. Se o altar de incenso ficasse verdadeiramente dentro do Santo dos Santos, ele não podia entrar lá para queimar incenso. Está claro isso? Então, na verdade, ele era sacerdote e ele só podia entrar até onde? No lugar santo, mas não atravessar a cortina para o Santo dos Santos. Bom, então agora vamos entrar no Santo dos Santos. Passou a cortina, o que tem lá dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Esta arca fala de quem? De Cristo. Ele inaugurou a nova aliança no seu sangue. O que é que tem dentro dessa arca? 3 coisas. O que é que tem lá? As tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. Esses 3 objetos que tem dentro da arca apontam para quem? Para Cristo. Ele é a verdadeira palavra de Deus, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, e ele é a vara seca de Arão que floresceu. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia. E diz a Bíblia que a vara de Arão floresceu e produziu muitas amêndoas maduras. Vamos entender isso? Se a vara aponta para Cristo e a vara seca floresceu, significa o seguinte, que quando Jesus entrou no mundo, ele entrou como o unigênito de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Mas quando você vai para Hebreus 1, que fala do retorno de Cristo ao céu, depois de ter morrido, ressuscitado, ele ascende aos céus como primogênito de Deus. E o que é primogênito? Primeiro dentre muitos. Porque a vara seca floresceu e arrebentou em gomos e deu muitas amêndoas maduras. E você essa amêndoa, e você essa amêndoa, você essa amêndoa, você essa amêndoa. Nós somos esta amêndoa. Nós somos os muitos outros filhos de Deus que foram gerados pelo Espírito Santo de Deus, em virtude de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado dentre os mortos. Mas prestem bem atenção. Eu disse para vocês que a madeira de acácia é um símbolo da natureza pecaminosa, certo? E disse também que a arca aponta para Cristo, certo?
Como então a arca foi feita de madeira de acácia, se a madeira de acácia é um símbolo da natureza dura, pecaminosa? É que na verdade Cristo, Ele veio para se identificar conosco. Foi por isso que foi batizado por João Batista. O batismo de João Batista não é um batismo cristão, não. O batismo de João Batista foi um batismo preparatório. O batismo cristão não tinha sido instituído ainda. O batismo cristão só foi instituído depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando deu a grande comissão à igreja. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Até aquele momento da grande comissão, o que vigia era a circuncisão. É por isso que Jesus foi circuncidado. Alguém pergunta, por que ele não foi batizado? Porque o batismo não tinha sido instituído ainda. Ele tinha cumprido toda a lei. O batismo de João era um batismo preparatório. Por que ele foi batizado? Porque se identificou conosco como alguém da raça, carregando sobre si os nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas ao identificar-se conosco, ele recebe o batismo de arrependimento. Então, a madeira era de acácia porque Jesus se identificou com a nossa natureza. Agora, a tampa da arca chama-se, como é que se chamava a tampa da arca? Propiciatório. Aí está falando da obra exclusiva de Deus, toda de ouro puro. E os querubins estavam ali, não como objeto de idolatria, não como se Deus estivesse abrindo uma concessãozinha para fazer objeto de idolatria que Ele mesmo tinha proibido. Os querubins estavam ali porque aquilo era uma representação do culto pleno celestial, onde a igreja e os anjos adoram a Deus, conforme você pode ler em Apocalipse capítulo 5. Toda a natureza adora a Deus, os anjos, a igreja e todo o ser que existe. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios, por si e pelo povo. Então, concluindo agora essa análise do verso 1 a 10, tudo isso apontava para quê, gente? Para Cristo. Tudo isso era uma sombra da realidade que é Cristo. A realidade chegou, não tem mais sombra, não precisa dela. Então, voltando aqui agora uma aplicação para a igreja contemporânea. Quando você vê hoje no Brasil e mundo afora, muitas igrejas retornando às práticas do culto judaico, e muitas igrejas você vai ter a Arca da Aliança bonita para enfeitar, é um objeto muito bonito, é verdade. Mas quando a pessoa bota uma Arca da Aliança ali perto do púlpito, ou em qualquer lugar, de certa forma ela está voltando à sombra, porque aquela arca apontava para alguém que já veio. Quando as pessoas usam o shofar, ou os outros objetos do culto judaico, elas estão voltando para sombras, quando a realidade já chegou. Essa era a tendência desses crentes que receberam essa carta, que estavam querendo voltar ao judaísmo. Diz Paulo, o autor aos Hebreus, não volte não, porque Jesus é melhor que os profetas, Ele é melhor que os anjos, Ele é melhor que Moisés, Ele é melhor que Arão, Ele é melhor que Josué. A ordem dele, da ordem de Melquisedeque, é superior à ordem levítica. O sacrifício que ele ofereceu é superior aos sacrifícios dos sacerdotes levitas. A aliança que ele inaugurou no seu sangue é superior à velha aliança. Ele, como sacerdote, é superior aos sacerdotes levitas. O sacrifício que ele ofereceu é melhor que os sacrifícios que os sacerdotes levitas ofereciam. Então, abandonar Cristo e voltar para o judaísmo é apostasia, é um caminho de morte. Bom, então veja comigo, 3 conclusões práticas. No tabernáculo terrestre, o acesso era limitado.
Porque o verso 6 e o verso 7 apontam para nós que no lugar santo, o sacerdote entrava diariamente, continuamente, que está aí no texto. E no verso 7, no lugar santíssimo, ou santo dos santos, o sumo sacerdote sozinho entrava o quê? Uma vez por ano. O que significa isso? O acesso é limitado. Só pode entrar lá sacerdote levita. Só pode entrar no santo dos santos o sumo sacerdote. Agora, o acesso está liberado para você e para mim e para todos, que são feitos sacerdócio real. Não tem mais limitação de acesso. Você fala com Deus na rua, dirigindo seu carro, em casa, na cozinha, no escritório, na fábrica, na praia, na sua cama, em qualquer lugar. Segunda conclusão prática, a purificação era parcial. Porque se você notar comigo o verso 8 e 9, o autor está dizendo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola. Para a época presente, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, você percebe que a purificação era parcial. Aquilo só trazia purificação cerimonial. Deus olhava para aquele sacrifício, passava por cima dele e ia aplicar o juízo lá na cruz do seu filho. Essa é uma das verdades mais gloriosas, irmãos, das Escrituras. Uma das verdades mais sublimes da Bíblia é que esses sacrifícios, eles não tinham em si mesmos poder para purificar pecado, né? Eles apontavam para Cristo. Então veja bem, queria que você abrisse rapidinho aí, depois a gente volta para Hebreus. Bota o dedo lá para você não perder. Romanos 3. Romanos 3. Irmãos, a aula hoje está um pouco técnica, mas não tem como você fugir disso não. O que é importante que a gente entenda esse assunto. Romanos 3, 24 e 25. Aliás, a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, preste atenção agora, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Deus olhava para aqueles sacrifícios, passava por cima para aplicar o juízo na cruz. Então você pergunta, como é que as pessoas que viveram antes de Cristo foram salvas? Pelo sacrifício de Cristo. Eles olhando para frente. Como é que nós somos salvos? Pelo sacrifício de Cristo, nós olhando para trás. Cristo que já veio. Bom, terceiro lugar, perdão limitado. Porque o versículo 6 diz que era continuamente eu tinha que entrar lá. O verso 7 diz que uma vez por ano eu tinha que entrar lá. E o verso 10 diz, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções ou diversos batismos, impostas até o tempo oportuno da reforma. Ou seja, era limitado, era imperfeito, porque se fosse perfeito, não teria necessidade de uma nova aliança. Está claro isso, irmãos, até agora? Bom, se está claro, vamos então agora ao tabernáculo celeste, dos versos 11 ao verso 14. Notem vocês que ele está falando de algo externo e interno, um contraste. Veja você o verso 10, depois o 13 e o 14. No verso 10 está escrito assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseada somente em comida e bebida, diversas abluções. Aí no verso 13 ele diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo. Então, pode nos purificar a consciência. Aqueles sacrifícios, eles traziam apenas purificação cerimonial, mas não tratava do interno, da questão da consciência, questão da culpa. O sacrifício de Cristo
é o remédio definitivo para o problema mais grave do ser humano, que são os seus dilemas internos, são os dramas da sua consciência. Não tem remédio de farmácia que cura isso. Não tem divã de psicanalista que livre o homem disso. Apenas o sacrifício de Cristo que liberta você do carrasco da culpa do pecado. Se você perceber um novo contraste de temporário e eterno, os sacrifícios lá tinham que ser repetidos e repetidos e repetidos porque eram temporários, mas aí vem Jesus e oferece para você, conforme está escrito aí no versículo de número 12, eterna redenção. Resolve o problema de vez, não tem que ficar repetindo. Terceiro, ele faz um contraste entre o sangue involuntário e o sangue voluntário. Quando o sacerdote entrava, ou quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com sangue de bode, sangue alheio, Jesus não entra com sangue de outrem, sangue alheio. Ele entra no santo dos santos com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Ele não entra com um sacrifício de um animal, ele entra com o sacrifício do seu próprio corpo. Ele mesmo se entrega. Outro contraste importante: você não tem mais sacrifícios repetidos, você tem um único sacrifício que é eficaz. Você sai da promessa agora para o cumprimento. Você sai de sacerdotes que eram pecadores, porque o sumo sacerdote tinha que entrar lá uma vez por ano, oferecer sacrifício primeiro para quem? Por ele mesmo, para depois oferecer para os outros. Agora o sacerdote que entra lá é perfeito e oferece um sacrifício para aperfeiçoar os pecadores. Então este é o contraste, são os dois painéis do tabernáculo terrestre e do tabernáculo celestial, da velha aliança e da nova aliança. Então 3 verdades preciosas são nos ensinadas aqui nesse texto. Primeiro, um tabernáculo superior. Você pode ler o verso 11 comigo? Vamos ler juntos? Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O tabernáculo que Deus deu a planta para Moisés era o que do tabernáculo perfeito, superior? Uma cópia, uma sombra, uma metáfora, um símbolo. Esse tabernáculo superior é o próprio céu. Então o tabernáculo é superior ao tabernáculo terrestre. Segundo, um sacerdote superior. Porque veja você no verso 11 ainda, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então você percebe a superioridade de Cristo em relação aos sacerdotes levitas. O que era o sacerdote levita? Ele era separado, uma tribo só para esse ofício, e eles tinham que ser santificados para fazer a obra de Deus, e tudo isso porque isso apontava para o verdadeiro e perfeito sacerdote, que é Cristo Jesus. Então, não só o santuário é superior, mas como o sacerdote também é superior. Mas em terceiro lugar, o sacrifício também é superior. Olhe comigo os versos 12 a 14. Não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Eterna redenção. Então notem vocês que o sacrifício que os sacerdotes ofereciam era inferior. O sacrifício que o sumo sacerdote celestial oferece é superior. Eles ofereciam animais. Sangue de touros e de bodes não purifica pecados, mas o sangue de Cristo pela eterna aliança, este sim purifica a sua consciência de obras mortas e equipa você para servir a Deus em novidade de vida. Então o sacrifício
é superior. E eu quero concluir falando que o sacrifício de Cristo enseja-nos 3 gloriosas bênçãos. Primeiro, eterna redenção. Olha o verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue. Seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido o que, gente? Eterna redenção. Se você obteve eterna redenção, você pode cair da graça e perecer eternamente? Combina eterna redenção com está salvo hoje, está perdido amanhã? Quem está garantindo a sua redenção? O próprio Deus. Então vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso. Há muitos irmãos, até muito sinceros, acreditam que você não pode ter certeza da sua salvação. Uns dizem, não, esse negócio de você dizer que você está salvo, que você pode ter certeza da salvação, isso é arrogância. Isso é altivez espiritual. Ninguém pode ter certeza. Mas eu pergunto a você, você estaria sendo arrogante, acreditando exatamente no que a Bíblia diz a seu respeito? Isso é arrogância? Não. Ao contrário. É obediência, é humildade. Tudo que Deus diz é verdade. Se eu obtive eterna redenção, eu preciso crer que a redenção é eterna mesmo. Até porque a segurança da sua salvação não está na sua mão, não, está na mão de Deus. Se dependesse de mim, eu estaria salvo de manhã e perdido à noite. Mas como depende dele, foi ele que planejou, foi ele que executou, é ele que aplicou, e é ele que compromete em continuar nos guardando, nos protegendo, nos garantindo como salvos, eu posso ter essa segurança. Eterna redenção. Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ninguém vai arrebatar você das mãos de Deus. O sacrifício de Cristo não precisa ser repetido, porque o que Ele fez por você valeu, e valeu por toda a eternidade. Irmãos, isso é libertador, isso é consolador, isso é glorioso. Segunda verdade, ou a segunda bênção gloriosa, que a nova aliança nos traz. Primeiro é eterna redenção. Segundo, purificação da consciência. Veja você versos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Oh, amados irmãos, não tem psicologia mais profunda do que essa. Porque, na verdade, o grande drama do ser humano chama-se culpa. Culpa. A culpa é um carrasco. A culpa é um chicote impiedoso. O diabo, que é o acusador, primeiramente é o sedutor. Ele diz, peca, vai ser bom, vai ser gostoso, você merece. Peca. E depois que ele induz você ao pecado, ele diz, agora você não sai não, agora você está frito. Agora você nunca mais vai sair dessa. Agora você vai viver atormentado a vida inteira. E aí vem o sangue de Cristo, que purifica a sua consciência de obras mortas. Eu fico imaginando um Saulo de Tarso, que era um carrasco, era um assassino, mandou matar muita gente em Jerusalém, tinha sangue nas mãos. Se a consciência dele não fosse purificada pelo sangue, ele devia viver atormentado, pesadelos, iria dormir, o sangue das pessoas passava na mente dele, ele não dormia, tinha pesadelo, e ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Quantas pessoas que antes da sua conversão viveram no submundo das drogas, da prostituição, da violência, assassinos de aluguel, convertidos a Cristo. Mas não vivem mais hoje atormentados, por uma única razão, é porque o sangue de Cristo, traz essa libertação, purifica a consciência, o tribunal da consciência, que nenhum divã consegue, que nenhum remédio de farmácia consegue, que nenhum tratamento de hipnose consegue, que nenhuma regressão consegue, que nenhum tratamento humano, clínico consegue. Mas o sangue de Cristo purifica a consciência, e você toma posse do perdão, e você não vive mais com essa mochila nas costas, você não vive mais atormentado com o chicote da culpa, porque o sangue de Cristo, você está perdoado, seu passado está apagado, Deus não leva mais em conta os tempos da sua ignorância, Deus agora dá para você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, tudo novo, você é nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo na sua vida. Mas a terceira e última bênção que eu gostaria de destacar, irmãos, primeiro é a eterna redenção, segundo, a purificação da consciência, terceiro, serviço santificado. Olha o versículo 14, que diz que além do sangue nos purificar da nossa consciência, a nossa consciência de obras mortas, mas também para servirmos ao Deus vivo. Servirmos ao Deus vivo. Deus não só resolve o seu passado, Deus resolve o seu presente e o seu futuro. Agora você pode dizer: Deus, eis-me aqui. Tive minhas falhas, meus erros, meus tropeços, minhas mazelas, minhas escorregadelas, mas o Senhor me purifica, o Senhor alivia minha consciência de qualquer chicote da culpa, e agora daqui para frente, Deus, eu posso te servir. E se porventura o diabo ou qualquer outro acusador, porque a Bíblia diz que o caluniador é um diabolos no grego, qualquer pessoa que vem para botar o dedo no seu nariz e para te acusar, e para te acusar, e para te acusar, é um diabolos. Esse é o papel do diabo. Você pode dizer o seguinte: meu passado já foi resolvido, e o meu presente e o meu futuro agora pertencem a Deus. Lembram daquele sonho atormentador de Martinho Lutero, quando o diabo apareceu para ele em sonho, mostrou uma lista de pecados. Aí, está vendo o que você fez? E o Lutero, mesmo no sonho, respondeu: é verdade, tudo isso é verdade. Só tem uma coisa que não está escrita aí, é que o sangue de Jesus, Filho de Deus, me purifica de todo o pecado. Que bênção esta redenção que nós temos. Deus planejou isso na eternidade, Deus executou isso no tempo, e Deus há de consumar de forma plena na nossa glorificação, quando Jesus voltar em glória para buscar a sua noiva. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos edifique o coração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é atual, que é poderosa, que é eficaz. Pedimos-te, Deus, que tu desvendes os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. E que esta palavra, Deus, não apenas traga luz para a nossa mente, mas traga também fogo para o nosso coração. Que saiamos daqui muito gratos a Ti, por este plano eterno, por esta redenção eterna, por esta obra de consequências eternas, feita por nós, em nós, e agora através de nós. Abençoa o Teu povo, aqui reunido, e todos quantos nos acompanham. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, privilégio ter todos vocês aqui.